Opa, opa! Chegamos! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Empreendedoras em Ação, o seu programa do YouTube e agora também em podcast. Hoje vamos falar de espiritualidade. Você já pensou como você anda, elevado ou não? Isso faz parte de negócios? Isso tem a ver com empreendedorismo? Com certeza. E a gente vai conversar com uma mulher que é referência de tranquilidade. Vamos conversar com Valéria Pereira da FISC, Escola de Nova Friburgo. Valéria, seja muito bem-vinda estar aqui com a gente, trazendo paz para o nosso cenário. Coisa boa! Prazer é meu estar aqui com você hoje. Quando a gente fala de espiritualidade nos negócios, as pessoas às vezes pensam em religião e acabam rotulando, né? E hoje em dia, falar de instituições laicas não abre mão de falar de valores e sentimentos que a espiritualidade propicia, principalmente no ramo da educação. Isso é verdade? Com certeza, né? A gente parar para pensar na espiritualidade, na educação, pensar em altruísmo, pensar em fazer pelo outro, pensar nos seus valores, pensar no que você pode fazer para melhorar a vida da pessoa que está ali na sua frente. Até porque, se não for para ser assim, né, a pessoa tem que pensar em alguma outra vibe, alguma outra profissão, né? E quer dizer, eu posso falar sobre viver dentro de uma sala de aula, viver a espiritualidade dentro da sala de aula e viver a espiritualidade enquanto diretora, né, de uma escola e assim, fazendo parte de um grupo. Não só, eu acho que você está perguntando não só de uma coisa, né? A gente vive a espiritualidade todos os dias. A partir do momento que você não abre mão de ser quem você é, você não abre mão dos seus valores, você sabe que pode agregar coisas na vida do outro. Entendeu? Deu para anotar? A gente vai falar devagar, a gente vai parte por parte, porque falar de educação, espiritualidade, negócio, espiritualidade, empreendedor e espiritualidade parece uma coisa só. Claro, o eixo é um, mas as vertentes elas acabam tendo especificidades. E é sobre essas especificidades que agora a Valéria vai contar pra gente. Valéria, na sala de aula, como trabalhar a espiritualidade? O professor está espiritualizado para lidar naquela classe? Bom, duas perguntas, né? Como que o professor pode trabalhar a espiritualidade na sala de aula? E se ele tem que estar espiritualizado também, né, no caso? Sim, ele tem... o que eu penso? Que a pessoa tem que se conhecer, ela tem que saber quem ela é, qual é o papel dela ali, para ela poder levar isso para a sala de aula. Como que ela faz isso? Como que ela mostra isso para o aluno? Demonstrando o quê? Empatia, que ele se importa com quem está ali na frente. Não é um aluno, uma palavra, né? É uma pessoa. E aquela pessoa tem uma vida. E ela pode estar ali naquele dia não tá tão bem. Ou então você não está tão bem e recebe de um aluno assim: professora, tá tudo bem? A vontade de sentar e chorar, mas você não faz isso, né? Você fala assim, tá tudo bem, mas você sabe que aquele aluno percebeu que você naquele dia não estava muito bem. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião, a gente está falando de sentimento, né? A gente está falando do conexão de valores, conexão com algo que é além do material. É além do visível. A gente está falando de algo que não pode ser visto, mas né? Que cabe dentro de uma sala de aula e dentro de uma empresa. Cabe na nossa vida. Espiritualidade é o sentido da vida, né? Se a gente não tem conexão com nada, é um grande problema, porque os problemas surgem exatamente quando a pessoa para de encontrar sentido para a vida. Então, a espiritualidade ela cabe na escola, nos grupos, dentro da sua família, dentro da sua empresa, porque senão a gente perde o sentido da vida. Senão a gente para, né? A gente para. E como é a Valéria agora, então, gestora, diretora, trabalhando, né, essa espiritualidade para poder lidar com tantas frentes, com tantas pessoas diferentes, de religiões diferentes. Espiritualidade não é religião, gente. Eu trabalho com pessoas de diferentes religiões, sim,
Isso nunca foi um problema a partir do momento que a gente se importa com o outro. Então, como o nosso colaborador está naquele dia, o que eu posso fazer para deixar ele mais animado naquele dia? É um lanchinho especial que a gente prepara, que é um carinho, é um abraço. Uma vez aconteceu, né, da gente, inclusive, vi que a pessoa não estava bem, a gente abraçou, a pessoa falou, nossa, tudo que eu precisava hoje era desse abraço, e foi totalmente sem querer. Então essa percepção que acontece, que eu acho que é o que vale, sabe? E a gente sabe que não se encontra isso em qualquer lugar, né? Em qualquer empresa. É o se importar e se fortalecer, né? É o dar e receber. É o dar e receber, sem esperar por isso, né? É o dar sem esperar e receber, porque às vezes a pessoa não tem para dar. Isso também pode acontecer, né, Fê? Nem todo mundo tem isso para dar. E a sua luz ilumina o outro, né? Não tem um ditado que quando a gente acende a vela do outro, a sua não se apaga e todo mundo tá com uma luz brilhando, e é sobre isso, né? Então isso se aplica na sala, nos negócios, na sala de aula, nos negócios, na vida como um todo. Como é a Valéria empreendedora, trabalhando aí esse sentimento plural, né? De cuidar de si, do outro, do universo. Eu cuido de mim. Me conhecendo, sabendo aonde que fica demais para mim, o que eu não tolero e por que eu não tolero, porque eu preciso reconhecer isso em mim para saber do outro, entender o outro. E isso não é fácil. Quando a gente pensa em se conhecer, você tem que se desnudar, né? Você tem que tirar os seus véus, tentar se entender o máximo que você puder para poder dar para o outro, para poder entender o outro também, né? Quando a gente fala de espiritualidade, eu gostaria de falar também que, assim, é sobre o amor, né? E não é um amor, assim, piegas, não é piegas. É o amor de verdade, né? É estar pelo outro. Quando eu falei de altruísmo, e é uma palavra que eu acho muito importante, é fazer pelo outro, sabe? E é sem essa expectativa. Parece assim, né? Mas todo mundo espera alguma coisa, né? De um sábado à noite, não. Mas não é sobre isso, né? É sobre você realmente fazer aquilo com carinho. Digo, com o aluno, com um colega de profissão, com alguém do nosso grupo. Você não... Porque quando você espera, você se frustra, né? Se isso não acontece, né? Espiritualidade, eu acho que não é isso. E bola pra frente. A gente tem que se energizar de alguma forma, né? Todo mundo tem que procurar uma forma de se energizar. Cara, quem acredita em cristais, vai pro cristal. Quem acredita na oração, vai orar. Quem acredita de ir lá na igreja, vai na igreja, na joelha, pede para Deus. Quem acredita que acender um incenso vai te energizar, acende um incenso, vai pra cachoeira. Enfim, gente, cada um tem que encontrar uma forma de se energizar para poder passar essa sua paz, né, para o outro. Senão a gente fica murchinho. Arrepiou aí? Na verdade, se escutou aí? Eu fico refletindo sobre essas palavras da Valéria e me fazem pensar o quanto a gente precisa ter o nosso momento interno, nosso momento de olhar pra gente. E aí não importa a forma, tem gente que medita, tem gente que faz yoga, tem gente que vai para uma trilha, tem gente que precisa somente de 5 minutos no meio do turbilhão. Mas qual é o momento que você para olhar para você? Eu penso que é sobre isso que a gente está trocando hoje. Se você já tem o seu ritual, aproveita, divide aqui com a gente, comenta, curte, compartilha, avisa para as amigas. A gente vai adorar saber qual é a sua forma de se desconectar e conectar com o mundo. Agora, se você ainda não tem nenhum movimento nesse sentido, que tal estudar sobre isso? E isso não é papo de monge, isso não é papo apenas de empreendedoras em ação. Tem um podcast que depois eu vou colocar aqui nos comentários do Joel J com o Thiago Nigro, que ele fala exatamente sobre isso, sobre gestão de pessoas. A gente lida o tempo todo com pessoas, a gente empreende com o outro e a gente está com medo de olhar pra gente, a gente está com medo de se espiritualizar. Valéria, é muito aprendizado, a gente sempre fica com muita vontade de te ouvir porque é um papo que transcende a nossa alma, mas a gente está chegando ao fim, né? E aí a gente sabe que tem uma mensagem especial que você preparou pra gente finalizar. É uma mensagem, é pequenininha e é de um livro que eu gosto muito, que se chama Educar em Oração, é um livro antigo que eu tenho,
mas que eu sempre encontro um conforto. Eu vou ler só um pedacinho de uma pequena oração aqui para vocês. O mundo precisa de paz, da paz que habita o coração das mulheres e dos homens. Só será possível reconstruir o mundo se reconstruirmos primeiro as pessoas. É de dentro para fora. E como essa paz é fundamental. A paz da serenidade, da sabedoria e da simplicidade. A paz do equilíbrio, a paz do amor. Esse sentimento que faz com que toda a nossa ação tenha um sentido. Esse sentimento que faz com que o outro seja tão importante quanto eu mesma. Então, já encontrou a sua paz? No próximo episódio vamos falar sobre realização e propósito. Tudo está interligado, porque a roda da vida é um movimento sem fim que a gente quer dividir com vocês. Fiquem com a gente e até o próximo Empreendedores em Ação.